Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mistérios do Mundo. Bem, gente, esse vídeo eu peço que quem não tenha tempo, que não fique pulando, que vá fazer o que tem que fazer e retorne depois, porque se você pular, você vai perder o fio da meada. E eu peguei dois assuntos aqui, eu vou discorrer sobre esses assuntos e sobre também a questão aí que está causando tanta polêmica do Terra Plana Kids, né? Do canal aí sobre terra plana voltado para crianças. Então, primeiro eu vou pegar aqui esse artigo essa matéria de um professor. Ele é doutor em física, tá? Professor da Universidade de Sunderland, na Inglaterra. E aqui vamos ver o que ele diz sobre a teoria da relatividade. Ele começa aqui dizendo: a ideologia da relatividade. Em seu último artigo, A Ideologia da Relatividade, o Dr. Hayes argumenta que a teoria da relatividade de Albert Einstein, provavelmente a teoria científica mais famosa da história, deveria ser vista como uma ideologia, não como ciência. Ele argumenta que seus impactos na ciência e na cultura popular foram tão grandes precisamente porque, como uma teoria científica, ela de fato não faz sentido. Então o Dr. Hayes afirma aqui que ela tem um perfil, uma conotação muito mais ideológica do que propriamente científica. A teoria de Einstein contém inconsistências elementares, mas em 1919, quando a teoria se tornou conhecida popularmente, o mundo estava saindo de uma guerra terrível, seguida por uma pandemia de gripe. As ideias de Einstein eram tudo o que eles precisavam. Na pressa de divulgá-la, poucas pessoas pararam para questionar as falhas lógicas e óbvias da teoria, disse Hayes. Tá? Então vamos pular aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Vamos aqui para o paradoxo do relógio. Uma falha famosa na teoria de Einstein é o chamado paradoxo do relógio. Ele estabelece que se um relógio viaja a bordo de uma espaçonave enquanto o outro fica na Terra, quando o relógio da espaçonave retornar, ele irá mostrar que se passou menos tempo do que o relógio que ficou na Terra. Essa previsão viola o próprio princípio da relatividade de Einstein, que estabelece que se você está na espaçonave, deverá ser o relógio que ficou na Terra que andará mais devagar. Esta é uma crítica que a ciência nunca foi capaz de resolver satisfatoriamente. O paradoxo do relógio ilustra como a teoria da relatividade de fato contém inconsistências que a tornam cientificamente problemáticas. Essas inconsistências, contudo, tornam a teoria ideologicamente poderosa. O professor doutor em física falando que é uma arma ideológica poderosa, tá? Precisamente porque a teoria de Einstein é inconsistente. Seus defensores têm se baseado em princípios contraditórios, de uma forma que expande enormemente sua aparente capacidade de explicar o universo, diz Hayes. Então, gente, é óbvio que sabemos que a relatividade, ela foi... Só um minuto aqui. Que a relatividade, ela foi construída para se amparar ao modelo heliocêntrico e para explicar a gravidade, a teoria da gravidade de Newton. Então ela tem esse viés muito mais ideológico do que científico. Então vamos lá. Agora eu vou ler um pouquinho aqui sobre um artigo aqui sobre a evolução, tá? Aqui é um doutor em biologia que ele vai falar de várias inconsistências e contradições da teoria da evolução de Darwin. Havia um problema em particular que me incomodava. Um problema que nenhum dos especialistas parecia disposto a tratar, ou até mesmo reconhecer. Se milhões de mutações aleatórias são necessárias antes de uma mutação verdadeiramente benéfica, antes que uma mutação verdadeiramente benéfica apareça, então o que produzem aquelas mutações que não são imediatamente fatais para o organismo e que são transmitidas para a próxima geração? Essas mutações deletérias, a partir de um ponto de vista estatístico, excederiam em muito o número de mutações benéficas. Assim,
a inevitável entrada delas no banco genético resultaria na progressiva deterioração de uma espécie e no seu eventual desaparecimento. Se Dawkins, Gould e outros estivessem corretos, então o mecanismo que eles estavam usando para explicar a evolução precisaria levar inexoravelmente não à criação de novas espécies, mas à destruição das existentes. Vamos lá, vamos continuar. Vou pular aqui que ele continua falando aqui, mas para poder o vídeo não ficar tão longo. A teoria da evolução seria fácil de defender se fosse realmente científica, mas como é fundamentalmente irracional, ela precisa ser reforçada, reinterpretada e reinventada quase que continuamente. Além disso, todos os tipos de distrações são empregados por seus aderentes mais radicais, de modo a afastar a atenção do ninho de ratos de fatos embaraçosos. Oceanos poluídos de sal. O processo evolucionário necessita de milhões de anos para operar com sucesso. Entretanto, mesmo se a Terra tivesse apenas 10 milhões de anos de idade, uma fração de tempo necessário para a evolução ocorrer, os oceanos do mundo estariam tão fortemente carregados com depósitos de sal e de outros minerais solúveis que estariam tão mortos quanto o Mar Morto. São várias evidências que não explica, que acaba com a teoria da evolução. De forma similar, com o ritmo existente de decomposição e erosão, as grandes cordilheiras de montanhas do mundo teriam se desgastado completamente. E a superfície da Terra seria agora um deserto, com o solo totalmente exaurido. Além disso, a acumulação do aluvião dos rios do mundo durante um extenso período de tempo teria coberto o leito dos oceanos, com um carpete uniforme de sedimentos, com vários quilômetros de profundidade. Como, obviamente, nenhuma das duas coisas aconteceu, sabemos que a Terra precisa ter apenas milhares e não milhões de anos de idade. O vão radical entre a vida e a falta de vida. Nunca foi demonstrado que a vida de qualquer tipo pode emergir a partir de compostos químicos inanimados. Os cientistas nem ainda desenvolveram um método teórico de como isso poderia ser feito. Na experiência de Miller, de 1953, diversos aminoácidos foram sintetizados a partir de uma mistura de água, metano, amônia e hidrogênio, usando descargas de alta tensão elétrica. Essa reação química rudimentar não produziu vida de qualquer tipo, de modo que o argumento de que ela chegou perto ou que algum mecanismo de formação de vida foi identificado é uma impostura. Vamos lá. Continua dizendo aqui o doutor em biologia. A vida não pode se desenvolver, exceto na forma de uma célula viva, a menor unidade orgânica autossustentável e de autorreprodução possível. Os primeiros evolucionistas, incluindo o próprio Charles Darwin, consideravam a célula como uma estrutura bem simples, em vez de um minúsculo dispositivo com um mecanismo protoplásmico. Isto permitiu que eles empregassem o conceito de vida, que podia ser explicado em termos mecânicos bem primitivos. Logicamente, uma explicação evolucionária é muito mais fácil de defender. Os componentes fundamentais da vida são definidos de uma forma trivial. Os avanços científicos nos últimos 100 anos confirmam que a célula é milhões de vezes mais complexa do que o simples mecanismo que Darwin e seus contemporâneos imaginaram. Sabemos agora que até mesmo a célula mais primitiva pode conter dezenas de tipos de organelos que se movem de um lado para o outro de uma maneira altamente estruturada, realizando uma variedade de funções intrincadas. A célula é realmente uma indústria química imensamente complexa, com centenas de processos discretos ocorrendo ao mesmo tempo. Entre seus muitos componentes altamente sofisticados estão o DNA, o RNA, o citoplasma, ribossomos, enzimas, mitocôndria, proteínas, cílios de locomoção e um complexo sistema de membranas citoplásmicas, bolsas e vesículas. Além disso, sabe-se que a mitocôndria possui seu próprio DNA e RNA, que é completamente diferente do DNA e RNA encontrados em outras partes da célula. Como elas
são autorreplicantes são produzidas somente por uma geração anterior de mitocôndria. O núcleo da própria célula não pode produzi-las. Assim, para funcionar corretamente uma célula, precisa conter, um organelo produtor de energia, que não pode sobreviver fora da célula e que a própria célula não pode produzir. Acreditar que algo tão complexo possa ter surgido aleatoriamente é desonestidade extrema. Estatisticamente, é algo que nunca poderia acontecer. Independente de quanto tempo possa passar, discutiremos a questão das probabilidades em mais detalhes em seguida. Então, gente, é fato aqui que a teoria de evolução de Darwin, ela foi atrelada àquela noção primitiva que eles tinham da célula. Hoje, é o que eu falo, com o avanço científico, tá? Com o avanço científico, percebe-se que aqueles que queriam remover o Criador verdadeiro, o design inteligente da história, com o avanço científico, o Criador verdadeiro volta a aparecer novamente e passa a impossibilitar todas essas teorias que nos foram impostas e apresentadas como verdade. Então, o Criador é o pai da ciência. Eles quiseram remover o Criador e colocar deuses estranhos. E o pior, essa ciência baseada em ocultismo e misticismo. Mas quando vai para o campo do experimento, nada nenhuma passa. Não passam de ideologias. Tá bom? Então, gente, eu vou continuar aqui agora, que eu vou falar um pouco sobre o Terra Plana Kids e terminar aqui o raciocínio sobre essa questão. Bem, pessoal, pode-se perceber por essas duas matérias que eu apresentei e consegue-se entender por que Tesla, o grande gênio, chamou a ciência esse tipo de ciência de lixo filosófico. E acrescenta agora o doutor em física, professor da Universidade de Sunderland, que o chama de lixo ideológico. Então, lixo filosófico e lixo ideológico. E não sou eu que estou dizendo. É um doutor em física, tá? Professor de uma universidade, e um doutor em biologia, também professor de uma universidade. Tanto em relação à evolução, como em relação à relatividade. Então você vê que há um aparato ideológico, tá? Como disse Kennedy no seu último discurso, uma mentira, uma máquina de mentira, e que todos que dissessem a verdade seriam silenciados. Como está acontecendo agora esse murmurinho por conta do canal Terra Plana Kids, que foi criado há pouco tempo, esse desespero é um ultraje. Esses caras, eles quererem agora usar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, para dizer que vai botar terraplanista na cadeia. É engraçado porque esse sistema, esse modelo sistêmico que eles defendem tanto com unhas e dentes, não só pelo campo científico, econômico, político, ideológico, cultural, é justamente esse modelo macroeconômico das grandes corporações que fazem esse imperialismo contra os países menos desenvolvidos, os países aqui do hemisfério sul, da América Latina e da África, que são subjugados por esse grande sistema defendido por eles, e que com isso faz com que vários direitos da criança sejam violados, direitos universais sejam violados todos os dias. Eles defendem tanto o sistema, e agora vem falar do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. É um ultraje, é um paradoxo. Até porque os bilhões que são investidos nessas agências espaciais poderia sim ser utilizado para matar a fome de milhões e milhões de crianças que morrem todos os dias subnutridos. Não porque não existe tecnologia para alimentar a todo mundo. No passado, sim, havia escassez de produção. Agora, hoje, já se produz tecnologia para alimentar a todos. Porém, esse modelo sistêmico que prefere investir em pseudo-agências espaciais
e deixam de investir em crianças. Inclusive o modelo macroeconômico, inclusive eu já fiz um vídeo falando como eles queimam sacas de alimento para manter o preço em níveis elevados. Esse sistema que esses caras defendem, agora quer falar de moral e da criança e adolescentes. Eu mesmo fui criado numa comunidade carente e vi centenas e centenas de vidas serem ceifadas de crianças e adolescentes todos os dias por falta de oportunidade e por terem os seus direitos violados todos os dias. Então quem são vocês para falar de direitos da criança e do adolescente? Vocês que defendem esse sistema. E não adianta dizer, porque essa história não cola mais, que a NASA ela é responsável por produção de tecnologia. Não fosse a NASA, haveriam outros institutos e outras agências que seriam responsáveis pela criação dessa tecnologia, que não precisavam estar travestidas em pseudo-agente espacial para vender ilusão para o gado dominado, para a massa de manobra. Então essa história não cola mais, tá? Nós temos o direito à liberdade de expressão, temos o direito ao questionamento, temos o direito à liberdade de pensamento garantidos pelo artigo 5º da Constituição Federal, cláusula pétrea. E o que dá cadeia é a intolerância e ser contra esse direito. Crime tipificado no Código Penal. Ser contra a liberdade de expressão, de questionamento, de livre pensamento. Então toma cuidado que o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Nós não vamos nos calar. Não adianta. Não adianta ameaçar. Não adianta dizer que vai botar na cadeia. Porque quem merece ir para a cadeia é quem viola esses direitos de liberdade de expressão. Quem defende esse sistema que viola os direitos da criança e do adolescente todos os dias, principalmente nos países menos desenvolvidos. Sistema esse que você defende, que vocês defendem. Então, para de história, que todo esse modelo ideológico científico, esse cientificismo dogmático tem que ser combatido. Doutrinação é você não ter alternativa, porque o movimento Terra Plana é muito mais do que um modelo que quer questionar simplesmente a forma do planeta que nós vivemos. Ele vem falar isso aí que eu li contra a teoria da evolução, contra os dogmas da relatividade, coisas que não podem ser questionadas. O que é isso? O que virou a ciência? O que virou dogma religiosamente seguido por seres irracionais, por seres intolerantes, que defendem esse sistema imundo e agora quer falar de direitos de criança e adolescente. Todos têm que ter um direito à alternativa de pensamento, ao questionamento. Ainda que não esteja certo ou errado, não importa. É um direito de todos e a violação desses direitos, sim, é crime previsto e tipificado no Código Penal. Cuidado, que o feitiço pode virar contra o feiticeiro e nós não vamos nos calar por ameaça alguma. Até porque o Criador que criou a mim, inclusive a vocês, ele disse que a verdade prevaleceria e não haveria nada de encoberto que não fosse revelado. Portanto, não adianta a força que você queira fazer para isso. Você não vai conseguir, porque você não é maior do que aquele que te criou. Então, pessoal, muito obrigado. Fiz esse vídeo aqui para mostrar as mentiras, a intolerância desses homens que agora querem falar de ECA. Depois de defenderem o sistema e essas pseudo-agências espaciais, que são travestidas de ilusões, que não nos apresentam uma prova sequer, e os investimentos em bilhões, não só nelas, como nas empresas, como a SpaceX do ditador empresarial Elon Musk, responsável por várias atrocidades aí contra o capital de governos. Então, gente, esses caras não têm moral para falar de ECA, tá? Estatuto da Criança e do Adolescente, não tem moral. Então, não adianta, que nós não vamos nos calar, nós não vamos recuar uma palha, nós não vamos recuar 1 milímetro, porque aqui tem homem o bastante, e o questionamento é válido sim, porque é preciso que se tenha uma alternativa a isso que nos é ensinado e nos colocado religiosamente como dogma. E nós temos o direito de questionar. Tá bom, gente? Muito obrigado. Se não é inscrito no canal, se inscrevam. Mistérios do Mundo, conteúdo original. Um abraço, pessoal.